E o coitado do investidor de Petrobras não entendeu nada. Semana passada, a empresa anunciou que reverteu o prejuízo muito antes da hora, o que surpreendeu o mercado, e logo em seguida as ações caíram 7%. Mas o que é que está acontecendo? Vem comigo que eu vou te mostrar alguns dados importantíssimos e você vai entender o porquê dessa queda e saber se vale a pena comprar Petrobras agora, com 12% de queda no preço só esse ano. Petro a 30. Será que é compra? Vamos por partes, porque primeiro você tem que entender o porquê das coisas. Caso contrário, você vira só mais um investidor manipulado por aí. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Carol Stange, eu sou planejadora financeira e consultora independente de investimentos. Aqui comigo você tem transparência sobre o mercado, porque meu compromisso é com você, investidor. E esse é um dos privilégios de ser independente. Eu posso falar verdades sem nenhum tipo de amarra, com instituição alguma, sobre produtos, sobre estratégias e tudo mais que fizer sentido para sua carteira. Para você falar comigo, é só me chamar no direct ou mandar um e-mail para contato@carolstange.com.br. Bora lá? A Petrobras acabou de anunciar o balanço do segundo trimestre desse ano e a empresa conseguiu trazer um resultado bastante sólido. Ela surpreendeu ao reverter o prejuízo do ano passado, coisa que o mercado esperava que fosse levar mais tempo, mas mesmo com essa boa notícia, as ações caíram forte após a divulgação dos resultados. Vamos olhar os números? Depois disso, a gente vai falar dos dividendos. No segundo trimestre desse ano, a petroleira obteve um lucro líquido de 26 bilhões, revertendo o prejuízo de 2 bilhões do mesmo período do ano passado. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, vulgo EBITDA, que mede a capacidade da empresa em gerar caixa, foi de 52 bilhões, um resultado mais de 5% superior ao do segundo trimestre de 2024. Ano contra ano. E puxando o Invest in Pro aqui, para a gente olhar as ProTips, a gente já vê de cara um dado muito positivo. Ela paga bons dividendos, a empresa é rentável esse ano e nos últimos 12 meses, alto dividendo ao acionista, mas um ponto chama a atenção, e é um ponto bem importante. Tá vendo aqui, ó, obrigações de curto prazo superam os ativos líquidos? A gente tem que entender melhor, porque esse sinal significa que a empresa, talvez, não tenha recursos prontamente disponíveis e suficientes para cumprir suas obrigações financeiras imediatas. E aí a gente entra no detalhe para entender melhor e já vê a comparação da Petro com seus concorrentes. A liquidez corrente da Petro é pior, mas calma que esse indicador chama a atenção sim, mas ele não significa necessariamente que a empresa esteja passando por dificuldades financeiras. É um ponto de atenção para a gente acompanhar o gerenciamento de fluxo de caixa da empresa, ok? Esse número, ele pode parecer técnico, mas se ele piorar, é o tipo de coisa que vira manchete no jornal, derruba o preço da ação de um dia para o outro. Mas aí a gente vai olhar o resto. O que a gente tem aqui? A gente entende que a saúde da empresa é boa, que ela tem potencial upside, que o dividendo histórico vem só crescendo, então por que as ações caíram? É aqui que a história muda. Dois grandes fatores, um relacionado aos dividendos e o outro às linhas de negócio. Começando pela linha de negócio, porque é a explicação mais breve, tá? A Petrobras anunciou, junto com o resultado agora na semana passada, que ela vai voltar ao setor de distribuição após 6 anos fora dessa área, ou seja, a empresa vai voltar ao setor de refino, transporte e comercialização de GLP, que é o gás de cozinha. E vários especialistas reprovaram a iniciativa, porque é um segmento que tem margens muito apertadas. E margem apertada tende a reduzir a eficácia de alocação de capital, e se isso acontece, o rendimento de caixa livre é pressionado. Agora, sobre o segundo motivo, né, o dividendo. O que aconteceu é que o valor anunciado veio abaixo do esperado, e dividendos são como oxigênio para o investidor de renda. Quando o mercado sente que vai ter menos ar, o preço da ação reage na hora. Isso que a gente está falando aqui de quase 8,7 bilhões em proventos. E lembra, você que gosta aí de receber os dividendos, né, os proventos da Petrobras, que ela divide os pagamentos entre dividendos e JCP, que é juros sobre capital próprio. A Datacom está aí já, dia 21 de agosto, então se você quer aproveitar esse pagamento, você tem que estar posicionado no papel até dia 21 de agosto, e o pagamento será em 2 parcelas, a primeira em 21 de novembro e a segunda em 22 de dezembro. Agora, para esse dividendo de 2 dígitos ser mantido, gente, a geração de caixa ela precisa se mostrar resiliente. Caso contrário, o dividend yield vai baixar. Já baixou em 2024 e ele pode baixar agora em 2025. Eu perguntei para o Warren aí sobre o dividendo da Petrobras e a inteligência artificial do Investing confirmou esse dado. Olha só, dividendo robusto, mas lucro em queda, que já fez o dividend yield ser ajustado para baixo, e se o cenário operacional piorar, o yield pode ser revisado para baixo novamente. Então, se você é um investidor muito focado em dividendo, vale cautela nessa hora. Agora, que a queda de preço da Petrobras tem incomodado muita gente, isso tem. De janeiro para cá são 12%. Para quem olha só gráfico, parece desespero, mas para quem entende de ciclos, pode ser um sinal muito claro. E antes de eu te mostrar se esse preço é correção ou se é oportunidade de entrada, eu vou fazer um puxadinho aqui. Todas as telas que eu estou usando aqui nesse vídeo são do Investing Pro, uma plataforma que eu uso todo dia e de forma intensa, e para quem está aqui comigo, o Investing liberou um cupom de desconto de 50% para assinatura, e quem usar o meu cupom de desconto aqui na tela ganha mais 15% de desconto.
Como eu sou boazinha, eu vou deixar o link na legenda, na bio e aqui na tela no QR Code. Plataforma robusta, com dados confiáveis, completíssima. Se você gosta de ter os dados dos investimentos que você acompanha, eu indico muito. Agora, voltando ao nosso papo de queda no preço do papel. Para alguns, 12% pode parecer muito, mas esse é um movimento normal para as empresas cíclicas. A Petrobras já caiu 50%, 60%, até 90% em outros momentos. Essa queda de 12% é pequena quando a gente olha o histórico da companhia. Na minha visão de analista, é uma correção saudável para quem quer aumentar a posição e para quem está de fora é um preço bom de entrada, porque ainda tem um potencial upside bem interessante. O alvo dos analistas é de R$40, hoje ela está por 30, e esse seria o cenário perfeito para aqueles que gostam de Petrobras. Se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, eu vou agora contar um segredo sobre alocação estratégica para te agradecer a companhia nesse conteúdo. E aqui vem a parte que mais protege investidores de surpresas, que é o quanto você deveria se expor a uma empresa cíclica, mesmo que ela pareça irresistível, que é o caso agora da Petrobras. Empresa cíclica, gente, idealmente, a gente não expõe mais do que 5% em geral em uma única empresa cíclica na carteira. Eu sei que esse é um papo de planejadora financeira, que não é todo investidor que gosta dessas métricas, mas elas trazem muito mais segurança e sustentabilidade quando a gente fala da rentabilidade da carteira e da análise de risco e retorno. O que são empresas cíclicas? Siderurgias, commodities, varejistas, montadoras, aéreas, construção civil. E empresas desse jeito, elas têm lucros mais voláteis, dividendos irregulares, têm uma forte correlação com PIB, consumo e confiança. Por isso que a maior parte da carteira tem que ser em setor perene. E aqui eu estou falando principalmente de utilities, né? Energia, saneamento, bancos e seguradoras. A gente tem que considerar a capacidade também, para uma boa carteira, do investidor suportar quedas sem realizar prejuízo. E outra coisa, a gente tem que entender que para investir numa empresa cíclica, o investidor precisa aguentar o longo prazo. Inclusive, na minha visão de investidora jurássica e altamente preocupada com segurança, rentabilidade e perenidade da estratégia, eu sugiro manter o setor cíclico como um bloco tático da carteira, ou seja, aquele que pode ser rotacionado de acordo com o ciclo econômico. E se a carteira for focada em geração de renda previsível para investidores conservadores, as empresas cíclicas podem até mesmo nem participar da alocação. Então, cuidado nessa hora. Parece bom demais para ser verdade, mas não é para todo mundo. E exagerar na posição não é definitivamente uma boa ideia. Se você gosta do meu jeito cuidadoso como consultora independente, me chama no direct ou manda um e-mail para contato@carolstand.com.br que eu te conto mais sobre a consultoria independente de investimentos e o mapa financeiro, que é o planejamento financeiro pessoal completo. Garanto que você vai ter o melhor e mais fiduciário plano de investimentos. Combinado? Fazendo um resumão aqui sobre a Petrobras, eu te digo que ela continua forte operacionalmente, é uma ótima pagadora de dividendos e, conforme vimos, ela tem um bom potencial de upside. Lembra do risco político. Ele é mais um motivo para você não exagerar na posição se o papel fizer sentido para sua carteira, perfil de investidor, objetivo estratégico. Petrobras a 30 pode ser ótima, mas somente para quem sabe exatamente o tamanho certo dela dentro da carteira. Link para o Invest in Pro aqui na tela, na legenda, na bio. Aproveita que 75% de desconto não é todo dia que a gente vê, ainda mais falando de uma plataforma robusta. E parabéns por querer investir cada vez melhor. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!